Movidaria apresenta Conversas de Movimentos, falando do tema Liderança Corajosa em Tempos de Incerteza. Estamos online, sejam todos muito bem-vindos ao primeiro episódio da série Conversas de Movimento da Movidaria, que tem como seu tema de inauguração Liderança Corajosa em Tempos de Incerteza. Aqui comigo eu tenho o privilégio de ter 4 dos sócios da marca. Seja muito bem-vindo, Léo Zagota, tudo bem? Muito obrigado, David. Obrigado a todos aí também pelo bate-papo. Estamos ótimos. Muito bom. Cauê Vicente também está aqui com a gente. E aí, David, tudo bem? Obrigado a todos bem, aí. Seja muito bem-vindo. Letícia Casavella. Boa tarde, boa semana. Obrigada. Muito bem-vinda. Alcir Miguel também está com a gente. Tudo bem, Alcir? Estamos aqui, tudo ótimo. Obrigado aí pelo convite para bater esse papo, né? Muito bem. Pessoal, até para a gente fazer os nossos combinados por onde a gente vai navegar num tema que é tão relevante, tem sido tão solicitado nesse momento, talvez faça sentido, já que a gente está falando de liderança corajosa em tempos de incerteza, iniciar esse processo, um primeiro bloco, qualificando o que são esses tempos de incerteza. O que a gente tem visto em termos de movimento de mundo, movimento de negócio, qual que é o cenário no qual o líder atua nesse momento. E aí, a partir desse primeiro bloco, a gente prosseguir para uma agenda que ela é mais direcional. O que a gente tem visto já surgir de boas práticas, de novos comportamentos, e o que podem ser boas dicas para que esse líder sobreviva, direcione e impulsione os negócios nesse novo normal que a gente conhece. Para fechar o programa, a ideia é que cada um de vocês traga um pouco desses direcionadores, né, numa mensagem. O que esses líderes podem fazer a partir daqui? Faz sentido para vocês a gente navegar por esses 3 blocos? Estamos juntos? Beleza, bora lá. Beleza. Muito bem. Então, bora lá. Alcir, eu queria começar te fazendo uma pergunta direcionada, porque a Movidaria, enquanto consultoria, que não está nichada a um segmento específico da economia, né, ela tem uma atuação muito setorial, e está todos os dias lidando com os desafios de negócio, liderança e gestão das áreas de RH, de desenvolvimento, de treinamento, acaba vendo a pandemia e os impactos na vida das pessoas e dos negócios por diversas perspectivas, todos os dias. É a minha pergunta para você, até para a gente iniciar a contextualização, por que liderança corajosa em tempos de incerteza foi o tema escolhido pelos sócios? O que mobilizou a agenda de vocês para vir falar sobre esse tema que parece ser tão relevante? Legal. Bom, o que a gente tem discutido aqui dentro da Movidaria, assim, o mundo já estava em movimento, né? As transformações são muitas. Muitas coisas estavam em curso e dentro das companhias não é diferente, né? Na Movidaria, a gente trabalha com mais de 100 das 500 maiores empresas em operação no país, tanto empresas nacionais quanto globais. E um dos pilares, talvez o principal pilar de desenvolvimento que a gente atua junto com os nossos clientes é justamente liderança. E quando eu falo de liderança, eu não estou falando de cargos, eu não estou falando de hierarquia, mas eu estou falando de comportamentos e da capacidade de fazer as coisas que precisam ser feitas, da capacidade de mover as pessoas e de fazer as coisas, né? Nas últimas semanas, eu tenho conversado com muitos clientes, assim, desde gente que está sentando numa cadeira de gestão pela primeira vez, né, está atuando como líder pela primeira vez, até conselhos de administração. E em todas essas conversas, a pergunta que chega para a gente é mais ou menos a mesma, que é quais são as melhores coisas que os líderes deveriam estar fazendo agora, né? Acho que a pandemia trouxe algumas nuances ainda mais complexas, deixou todo mundo mais atordoado e acelerou tudo, né? Então, a sensação de que aquele nível de estresse que sempre fez parte de qualquer organização, de qualquer companhia do setor privado, parece que o vírus deu uma turbinada nisso, né? Deu uma acelerada nisso. Essa foi a pergunta que chegou muito nessas conversas com os clientes e essa é a pergunta que uniu nós 5 aqui nessa conversa. O pós-Covid para nós não é uma data, a gente não acredita que nós vamos ter um dia assim, né, antes e pós o Covid-19. O que estamos vivendo deixará marcas profundas nas empresas, nas organizações, nos governos,
Não vai passar, né? A gente tem conversado com os clientes, não é uma questão de ser otimista ou pessimista, é uma questão de convicção, né? De crença em tudo que a gente já conhece em termos de comportamento humano. E os líderes do setor privado têm uma responsabilidade enorme, assim, né? O setor privado tem uma capacidade, tem um potencial de mover as coisas e essa liderança precisa se posicionar. Então, agora eu acredito muito que é o momento de planejar futuros possíveis, não só o que a gente quer, não só o que a gente desejava, e tomar decisões de um jeito muito corajoso. É a hora de botar a cabeça para fora e dizer quem você é como líder. Que provocação que você traz para a gente logo de início, Alcir. Acho que tem algumas coisas que são muito relevantes na tua fala. A primeira delas é, você fala de líderes que têm buscado, independente do seu nível na hierarquia da companhia, têm buscado direcionadores, norteadores das suas ações. E que a gente está percebendo dentro desse processo, pessoas que estão atordoadas com esse turbilhão de mudanças que estão sendo vistas claramente, movimentos em diferentes níveis de maturidade dentro das organizações, mas as pessoas estão sendo impactadas por isso. E aí esse sentimento, né, já tem posicionado diferentes comportamentos. Você fala, as pessoas deveriam agir, deveriam trazer, o líder tem que dar a sua cara a tapa, né, e nesse momento começar a trabalhar dentro desse contexto. Então a gente está falando de diferentes sentimentos que estão mobilizando a vida de todo mundo. Queria aproveitar esse gancho que você trouxe, Alcir. Léo, tem essa questão da fala do Alcir, dos sentimentos que estão na vida das pessoas. De que forma a gente já tem visto isso dentro dos negócios? Quais são os impactos que, na tua visão, são percebidos imediatamente nos modelos de negócio a partir dessa perspectiva de pessoas buscando um novo norte, percebendo grandes mudanças, mas se percebendo muito atordoadas com esse movimento? David, primeiro, né, a gente em vários fóruns, né, escuta falar de mundo VUCA, né? Eu escutava falar de mundo VUCA, falar que a gente está vendo na prática agora o que é o mundo VUCA, né? Eu acho que a gente está navegando numa incerteza gigante, né? E com um consenso sobre a solução, sobre o que fazer, é muito baixo, né? Então, essas duas questões trazem um ambiente de complexidade enorme que a gente nunca viu antes, né? Considerando toda essa economia globalizada, né? Esses novos modelos de negócio, né? Toda essa informatização de processos, essa virtualização que a gente anda vendo, então isso deixa tudo mais complexo, né? Com essa informação correndo em tempo real, como a gente vê. Então, o que a gente consegue enxergar agora é que essa complexidade aumentou muito, né? E esse nível de incerteza, ele extrapola muito o ambiente organizacional, né? E acaba que você vê essa mistura, né, do olhar do indivíduo para aquele que é líder, né? Com as questões que ele está tendo em casa e também com a empresa. A empresa tem que considerar isso. Né? Então, como por exemplo, você vê agora alguém que está tendo que trabalhar de home office, você tem 3 filhos em casa que também não estão tendo escola, isso afeta totalmente sua produtividade. Então, como que a organização vai lidar com isso? Então, o ambiente para tomada de decisão e fazer escolhas, ele está muito nebuloso. Né? É como se a gente estivesse navegando num terreno novo sem mapa algum. Então, se você não tem mapa, o que você tem que fazer, você tem que explorar o terreno. Né? E você vai enxergar numa perspectiva, né, numa distância daquilo que o terreno vai estar permitindo, né? Então, se você estiver andando num lugar que você não conhece de noite, na neblina, você vai enxergar um palmo na sua frente. Se de repente bater um sol, né, e estiver de dia, sem neblina, você vai enxergar um pouco mais. Então, você vai ter que tateando o terreno dia a dia para você saber por onde você vai ter que andar, né? Então, aqueles planos mirabolosos, né, que as empresas faziam, né, planos plurianuais, né, eu duvido que algum desses planos contava com essa restrição de circulação que a gente está vendo, que seu escritório estaria vazio e todas as suas instalações, principalmente, né, quem está fora do ambiente de produção, estaria vazia, né, você está pagando aluguel daquilo que não está sendo usado, e algumas previsões, por mais pessimistas que fossem, duvido que estariam como agora, que saiu no fim de semana passado, né, do Bank of America, falando que a economia da América Latina pode cair mais de 6%, Brasil mais de 7%. Então, assim, cenário completamente desconhecido. Né? Então, a gente está tendo que tatear o terreno dia após dia para rever um pouco dos nossos planos e chegar à conclusão que aquilo que a gente fez no passado, a maioria das coisas pode não servir para o que a gente precisa desenhar para o futuro. Então, acho que o cenário está um pouco assim. Que interessante a tua fala, Léo, quando você traz
os impactos, né, de tudo isso que a gente está vivendo de movimentos de mudança no mundo, para o mundo dos negócios, e que a gente revisa como as pessoas deveriam se planejar ou olham os seus planejamentos anteriores e dizem que isso não serve mais para nada. A gente está falando de impactos em modelo organizacional e a gente está falando de um grande impacto em cultura também dentro das organizações, porque a tomada de decisão ela segue uma nova lógica, né? Então, antes você poderia se apoiar no histórico da organização e fazer um modelo projetivo no qual você dizia que 2020 vai crescer tantos por cento com base naquilo que fez em 2019 e 2018. E não é essa a realidade que a gente tem. Eu não posso mais me apoiar nesse modelo projetivo. E um modelo prospectivo no qual você navega nesse cenário incerto, como você disse, sem GPS, tem neblina na frente, você tem que tatear o terreno, você tem que apostar, né? E apostar e fazer com que as pessoas estejam contigo nesse movimento. Então, as pessoas acreditarem naquilo que você faz como líder dentro de uma organização, num movimento prospectivo, é um outro esforço, né? Tanto de planejamento, de tomada de decisão, mas também de engajamento das pessoas. Então, a gente está falando de mudanças que são profundas no modelo organizacional imediatamente. Para tentar trazer um pouco da pressão disso, né, desses movimentos que a gente tem visto, a Movidaria conduziu na última semana uma pesquisa, e aí acho que é muito interessante comentar com vocês esse dado. Essa foi uma pesquisa rápida, nós abrimos a pesquisa em 2 dias e fechamos, tá? Abrimos, em menos de 2 dias fechamos. E nesse processo, nós convidamos mais de 90 clientes para responder essa pesquisa, e desses mais de 90 clientes, mais de 70 imediatamente responderam essa pesquisa, e outros ainda mandaram mensagens. A pesquisa pedia palavras-chave, né, do que se espera dos líderes nesse processo, e também quiseram mandar mensagens por WhatsApp, um pouco mais completas, com um pouco mais de contexto, quiseram contribuir com esse processo. Acho que tem um traço aí das pessoas querendo falar sobre quais são as melhores coisas, como o Alcir disse, que um líder deveria fazer, né, e quais são as expectativas que estão, a partir da perspectiva delas, no colo desses líderes de negócio. Isso não é simples trabalhar, né? A gente vai ter que trabalhar esse processo e perceber essas mudanças de comportamento. Então, pensando nesse processo, eu gostaria de compartilhar com vocês aqui o resultado dessa pesquisa. Eu tenho 2 slides aqui para isso. A gente vê os resultados dela. Então, aqui vocês já enxergam minha tela? Conversas de movimento, liderança corajosa em tempos de incerteza. E aqui tem a nuvem de palavras que foi revelada após nós trazermos para a pauta da pesquisa essa pergunta que, como o Alcir comentou, as empresas têm nos feito no dia a dia. Quais são as melhores coisas que os líderes deveriam fazer agora? E aqui acho que é muito interessante a gente observar algumas palavras em destaque, como acolher, empatia, talvez no segundo tamanho, ali num terceiro tamanho de relevância, né, o que sai repetidamente dentro dessa pesquisa, cuidar das pessoas, engajar, e aí no mais homogêneo a gente vai ver muita coisa de transparência, apoiar a equipe, comunicar, cuidar e priorizar. Nesse sentido, eu queria convidar vocês, né, para comentar como que essa pressão, né, foi vista nessa pesquisa por diferentes perspectivas. Aqui a gente tem gente de áreas de negócio, de RH, de treinamento e desenvolvimento e de todos os segmentos. Como é que essa pressão que está no colo do líder, ela tem se traduzido agora em novos modelos de liderança, né, em novas ações dentro das agendas dos líderes? Eu vou abrir essa pergunta para todos comentarem, mas Letícia Casavella, eu queria te ouvir um pouco. O que é que, na sua visão, tem mobilizado as agendas dos líderes? O que você já tem ouvido dos clientes que vão de encontro ao que a gente está enxergando aqui na nuvem de palavras? Obrigada, David. Na verdade, eu acho que a gente vê com muita clareza uma mudança de mindset sendo necessária. O Léo acabou de falar do mundo VUCA e me vem à cabeça o artigo que o Bill George escreveu, eu creio que já vai fazer 3 anos, sem prever que tudo isso ia acontecer, que falava de liderança num mundo incerto e que comparava o VUCA original com um VUCA voltado para esse tipo de prática. Então, a volatilidade era complementada por visão, que é essa questão do líder conseguir expressar seu propósito e seus valores o tempo todo para que ele seja seguido, e eu acho que esse engajamento que aparece na pesquisa tem muita conexão com isso.
Tem muita conexão, inclusive com a maneira de você conseguir passar esse engajamento digitalmente, à distância, sem poder mostrar o seu comportamento o tempo todo, que é um traço cultural importante. O que era incerteza foi para understanding, que virou uma expansão de horizontes, uma compreensão do cenário. Então, é pedido do líder essa compreensão de se colocar no lugar de outras pessoas, que tem tudo a ver com a questão da empatia, não só em termos de práticas, mas a história de vida, né? Hoje a gente está o tempo todo tendo calls ou tendo videoconferências com pessoas cujos filhos aparecem correndo atrás da tela, cujo animal de estimação sobe na mesa, e tá tudo bem, porque a gente entende que nesse momento o nosso horizonte tem que se expandir para abarcar também uma história mais pessoal desse colaborador, e acaba sendo importante. Você vê a quantidade de vezes que acolher e cuidar apareceu aqui. A questão da complexidade, o Bill George substituía por clareza de princípios, então, e tem alguns tradutores que falam disso como coragem, e aí a gente está falando de liderança corajosa e a gente está expressando o fato de que a palavra coragem é atribuída ao latim, parece que eu não vou falar corretamente, não falo latim, mas eu acho que é coraticum, que é literalmente agir com coragem. E essa clareza de princípios que é pedida do líder, esse agir com coragem, é exatamente sair dessa paralisia que a gente sente primeiro e cuidar, e reinventar, e usar transparência. É uma coisa que tem surgido muito nas necessidades dos nossos clientes e também aparecem aqui. E, por fim, o que a gente falava que era ambiguidade foi substituída por uma palavra muito comum hoje em dia, que é a agilidade. E agilidade, pensando no que você acabou de mencionar, assim, a questão dos planos, o Léo falou de planos plurianuais, então, assim, num momento no qual um plano complexo, ao finalmente ser validado, já está obsoleto, a gente percebe que o que é necessário desse líder é trabalhar com mais agilidade, não só dentro da sua equipe, mas cascateando as metas da empresa inteira. E eu acho que tudo isso está muito bem validado pelos depoimentos dos nossos clientes, tanto na pesquisa quanto nos projetos que a gente tem refeito. Que interessante a tua fala, Letícia. Quando você traz a etimologia da palavra coragem, né? Esse coraticum do latim, eu também não sei qual que é a pronúncia correta, ele fala que esse core de início é coração mesmo, né? Então, e aticum é agir. Então, agir com o coração, talvez a gente esteja falando de coisas que estão próximas dessa pressão, dessa expectativa que está aqui impressa nas nossas na nossa nuvem de palavras, que vem de diversas áreas. A visão de áreas de negócio, de treinamento e desenvolvimento organizacional e recursos humanos. Mas tem uma preocupação gigante na tua fala, que você fala de importantes movimentos que as organizações vão ter que fazer, que os líderes têm que tomar à frente disso, mas que esses movimentos, até 6 meses atrás, eles eram movimentos de negócio que exigiam um planejamento muito grande, né, que mobilizavam diversas áreas e que normalmente, quando a consultoria entra em projetos dessa natureza, a gente está falando de projetos de longo prazo. Então, ressignificar alguns valores ou mudar modelo de liderança, um projeto poderia ser construído em 6 meses, implementado em mais 6, uma mudança de cultura que a gente está falando de algo que vai ser construído em mais de 1 ano, né? E aí talvez tenha um desajuste com a velocidade que as coisas precisam mudar agora. Então, eu queria pegar esse gancho da tua fala, né, que ele é tão relevante, tão verdadeiro, e te pedir uma ajuda, Cauê, para comentar aqui com a gente, nesse sentido, o que é de mudança de fisiologia do comportamento desses líderes que já está aparecendo? Tanto aquilo que já é funcional, que já está mais próximo dessa expectativa, quanto aquilo que já é percebido como disfuncional. Talvez seja um comportamento que esteja aparecendo por causa do momento, mas que ele não serve ou não ajuda a acelerar tantas mudanças que precisam ser promovidas, né? Me conta um pouco qual que é a tua visão sobre fisiologia do comportamento do líder nesse momento. Eu tenho 3 pontos assim para dentro dessa sua pergunta, David, que eu acho que é muito boa, porque ela traduz bastante não só dos líderes, né, mas acho que de todas as pessoas que estão vivendo esse mundo, né, esse nosso cenário aqui, estão pensando se existe algo para comprar de comportamento, né, se existe uma coisa nova, se existe um jeito novo de lidar, se existe um jeito errado de pensar. E acho que um pouco isso se traduz em 3 pontos para mim, assim, né? O primeiro é um complemento a essa nuvem, a visão da Letícia, né? Acho que tem hoje a gente está fazendo esse bate-papo aqui, e uma inconstância, talvez a certeza que a gente vai ter daqui para frente.
E até essa nuvem ela pode mudar se a gente fizer essa pesquisa daqui uma semana. Sem dúvida. O que vai estar no centro dela podem ser sentimentos, né, ou ações mais pragmáticas, ou não. Né? Então, isso vai depender muito do fluxo do tempo, do que a gente está vivendo aqui. Né? Então, o que eu olho hoje no centro da nuvem tem muito a ver com esse olhar mais, que a gente chama bem, acho que é bem comum ouvir hoje em dia, assim, o líder mais humanizado. Né? Então, eu exploro um pouco isso hoje, né? Então, para mim, o acolher tem muito a ver com promover espaço para ouvir e não julgar. Então, isso está sendo muito bem visto. Então, é importante você ouvir, como líder, as pessoas que trabalham com você e tentar não julgar, né? Talvez daqui a pouco isso mude um pouco. Mas hoje é muito importante você ter essa escuta aberta, né? O engajar, que é uma outra palavra de cuidado que está ali no centro, para mim tem um significado muito importante nessa atual situação que a gente está vivendo. Então, é criar um significado para o trabalho das pessoas. Né? Então, o trabalho ele ajuda a gente a estar inserido na realidade. Então, é importante, principalmente nesse momento que a gente está vivendo um pouco à parte da realidade, ter o trabalho como um sentido de vida também, né? Um sentido de realização. E o papel do líder é importante nesse cenário. O outro ponto dos 3 que eu falei que ia citar, esse é o primeiro, né? Alguns comportamentos vão ser avaliados e ditos hoje e amanhã eles podem mudar. E isso não é para criar ansiedade nas pessoas, mas é para mostrar que o mundo incerto do VUCA, como a Letícia trouxe aí, está mais do que evidente. Né? Então, adaptar-se às novas possibilidades, né? aos novos olhares para o mundo é uma constante, imagino eu. Né? Falando hoje. Pode ser que daqui a pouco isso mude. Um outro aspecto que eu acho que é importante a gente explorar, e é muito da minha visão de mundo e um pouco das pesquisas que a gente vem fazendo. Então, a gente vem se alimentando de muita fonte de informação boa, né? Desde base de pesquisa do Google, de como mudou a pesquisa das pessoas dentro do Google, a relatórios de grandes indústrias, de grandes empresas de comportamento, né? Porém, acho que é legal nesse momento recorrer um pouco à história, assim. Né? Então, os fatos históricos da humanidade que tiveram algum impacto social, econômico, enfim, a gente pode recorrer a grandes guerras ou outras coisas mais amplas, eles trazem um avanço no começo, né? Então eles trazem uma busca por um futuro, trazem uma busca por uma resposta, mas eu acho que o que realmente fica é o que convenceu. Então, a gente está falando agora, né, trazendo para cá, de tecnologia, de relações remotas, de um futuro no mercado do consumo, onde as empresas vão compartilhar suas redes de relacionamento, né, suas redes de comercialização de produtos. Eu acho que nesse momento é muito importante porque e é muito visível porque o que está em alta é a empatia, né, o que está em alta é a generosidade. A gente vai voltar, acredito, tão rapidamente quanto a velocidade dessas mudanças, a gente vai voltar a um estado normal assim da humanidade, né? Porém, algumas coisas convenceram até aqui para mim. Né? Então, tem algumas coisas que dentro dessas lógicas de trabalho e impulsionadas pelo mercado de consumo e pelo nosso próprio comportamento, aparentemente elas vão ficar. Né? Uma delas tem muito a ver com tecnologia. Então, o que a gente está experimentando aqui hoje, a gente provavelmente teria que alugar um espaço, teria que fazer toda uma estúdio, uma superprodução. Superprodução e flash e tudo mais. Mas o conteúdo seria o mesmo. Né? Então, o que a gente está vivendo hoje é uma divisão clara entre a era do marketing para a era do conteúdo, né? Para a era da singularidade das pessoas. Então, acho que isso, a tecnologia ajuda e, de fato, a gente percebe que dentro das relações de trabalho, a tecnologia vem ajudando a gente a ser mais eficiente e otimizar custo. Então, isso para mim é uma coisa que está provado. Todo mundo que tinha algum ceticismo em relação está vendo que é possível, dadas as proporções, né? Então a gente vê também algumas projeções de os restaurantes serão todos digitais, as coisas serão todas digitais, as pessoas não vão mais a shows. Acho que não, né? Acho que a gente depende um pouco da interação social como humano. Porém, algumas coisas são favorecidas pela tecnologia. Uma outra coisa para mim que já convenceu até aqui é uma divisão de eras, assim. Então a gente está experimentando o começo de uma era de entrega e o início da paralisia de uma era de emprego. Né? Então, a gente tinha o emprego como a nossa sensação de utilidade social. Né? Então, eu tinha carga horária, eu tinha que estar lá, eu tinha que subir no elevador, eu tinha que apertar o meu andar.
Eu acho que agora a gente foi forçado a ver que são as habilidades que vão tomar conta desse, vamos chamar, novo mundo, né? A gente já está vivendo um pouco hoje. Então, a gente passa de uma era de carga horária para uma era de fato das habilidades humanas. Né? Quantas pessoas têm de habilidade para entregar o seu trabalho? Isso não tem a ver necessariamente com carga horária, tem a ver com singularidade, com entrega, com habilidade. E para mim, uma outra coisa também que tem ficado evidente, pelo menos nesse momento, é a tendência à suavização da burocracia. A gente foi empurrado para isso também. É uma tendência, não sei se vai acontecer. Como eu disse, acho que a gente vai voltar a um comportamento natural do humano quando as coisas voltarem a ficar mais estabilizadas. Mas há uma tendência à desburocratização de algumas relações, né? Tanto de trabalho, quanto de fontes de informação, quanto de organogramas, enfim. Então, isso tem um grande impacto que a gente foi empurrado para isso pela pandemia. E uma quarta coisa, e que não é tão fácil de lidar, mas o Léo trouxe bem isso na análise dele na figura do mapa ali, né, do navegar sem o mapa, é a redução de confiança no futuro. Então, a gente estava vivendo uma era, e a economia apontava isso, os investimentos apontavam isso, as indústrias apontavam isso, estava muito confiante no futuro. Então, estava tudo muito promissor, né, num recorte econômico, né, assim. E agora a gente está vivendo um momento de redução dessa confiança. Isso pode gerar o estoque de coisas e não a compartimentalização de recursos. Isso pode ter grandes impactos dentro de várias indústrias. Eu tenho uma redução de confiança em investimentos, pode ser bem perigoso para a economia, ao passo que a gente não tem muito o que fazer assim, nesse momento, né? Mas o importante é entender que pode ser que isso seja uma constante e de que maneira a gente, como líder ou como pessoa na sociedade, pode lidar com isso e continuar vivendo com essa redução da confiança no futuro. Então, essas são algumas coisas que eu vejo até o momento que aparentemente convenceram. Assim, pode ser que daqui a pouco isso mude. A gente está vendo, eu acompanho algumas matérias em alguns canais internacionais, a gente já vê algumas flexibilizações em alguns países e o comportamento de consumo voltou a ser o que era, né? Então, a gente vê as pessoas retornando aos espaços sociais, às lojas, isso é bom. Isso é importante que a gente entenda que vai voltar, mas tem coisas que, de fato, estão convencendo. Eu acho que para o mercado de trabalho, principalmente para o líder daqui para frente, é importante tomar conta e olhar para isso. Muito interessante a tua fala, Cauê, que traz essas novas perspectivas, né, pro líder, né, do quanto ele está próximo de uma relação completamente diferente com as pessoas, né? O líder singular, ele de frente consigo mesmo, com seus sentimentos, quando você traz essa fala, e ao mesmo tempo uma necessidade que urge de um novo desenho organizacional, porque fala de desburocratização, fala de uma revisão de estrutura, de formatos, né? Fala de todos esses movimentos que, como a Letícia bem trouxe também, eles são bem importantes, né, para o processo de construção da lógica do que é valor percebido pela organização. Então, tem alguns filtros que a gente vai passar nessas tomadas de decisão que talvez tenham um grande impacto em modelo de negócio, né? E eu queria pegar um pouco desse gancho da tua fala, já que a gente está vendo tantas mudanças, né, tantas pressões por mudança, que algumas coisas já convencem nesse sentido, e direcionar uma pergunta aqui, acho que para o grupo, mas, Alcir, eu queria ouvir a tua opinião, porque você falou muito da importância do líder agir no início, na abertura aqui do nosso quadro. E qual que é o momento para a gente começar essa ação? Porque a gente está falando de coisas que já estão se estabelecendo no novo formato, como bem disse o Cauê, coisas que tendem a mudar, né? E qual que é o momento que o líder tem que começar a agir? Ele espera alguns quadros se consolidarem, quando que a ação dele começa a aparecer para as pessoas? Me conta um pouco qual que é o momento ideal para a gente agir e promover as mudanças no ambiente organizacional. David, para mim, você foi perguntando, eu estou aqui pensando, mas para mim é agora, né, cara? Não tem muito o que pensar, né? Você imagina com tantas coisas aí, o Leonardo trouxe alguns aspectos, a Letícia e Cauê também trouxeram muita coisa sobre o indivíduo, né? Sobre o papel desse indivíduo nesse lugar de liderança. Vamos esperar o quê? O que é que mais vamos esperar, né? Acho que mais nada, tem que agir agora, né? Você imagina a importância de um líder como esse, só para citar um viés aqui, cuidar da cultura da companhia, né?
Olha o impacto, olha o quanto a cultura de uma companhia está sendo pressionada por tudo que eles trouxeram até aqui, né? Quantas coisas a gente pode rasgar em termos de valores e crenças que fazem parte de uma cultura sólida, porque há um estresse no mercado, porque há uma indefinição do comportamento do consumidor, porque o governo se comporta de uma maneira completamente desorientada, porque o ritmo de produção e consumo está caindo. Enfim, tem muitas oportunidades para que essa liderança se posicione e mostre quem é. Cada um desses líderes precisa dizer definitivamente a que veio, né? Então, eu não esperaria um segundo. O momento de agir é agora. Muito bem. Acho que com essa fala tão impactante do Alcir, a gente finaliza esse primeiro bloco que fala sobre contexto e nosso cenário atual. Qual que é a grande provocação que eu vou fazer para vocês a partir de agora é a gente pensar no, tudo bem, já que é para agir agora, é onde, como e de que jeito a gente age com base nas perspectivas de negócio que a gente tem vivenciado todos os dias. Vocês topam? Vamos para a parte dos comos? Muito bem. Bora. Então, finalizamos o nosso primeiro bloco aqui. Então, estamos começando o nosso segundo bloco, e nesse segundo bloco, como eu disse para vocês, tem uma grande provocação sobre como trazer direcionadores, como que o líder age ou se comporta em todo esse movimento de mudança que a gente está enxergando agora, tanto da perspectiva pessoal, desenho organizacional, de cultura e tantas outras que nós já listamos aqui no nosso bloco de contexto. Nesse sentido, eu queria começar com aquela pergunta que pode até parecer um chavão, né? A gente tem visto tantos materiais de 5 dicas para lidar com a pandemia, qual é a receita do sucesso na pandemia? E aí a minha pergunta, eu vou direcionar essa pergunta para você, Leonardo, que você trouxe bastante sobre o contexto de que o líder navega no início da conversa, que existe um mapa para lidar com esse cenário? No que o líder pode se apoiar na sua tomada de decisão nesse terreno que é tão incerto e para o qual o GPS dele não funciona mais? Me dá uma referência de qual que é o mapa do sucesso aí. David, eu tenho uma má notícia que não tem mapa agora. Mas a gente pode entender um pouquinho onde essas decisões, né, que o líder toma no dia a dia, elas podem estar situadas dentro de um cenário de grande incerteza e baixo consenso sobre as soluções, para ele entender como ele vem agindo, né? E como ele precisa agir a partir de agora. Eu vou compartilhar uma tela com vocês só para a gente poder discorrer sobre ela, né? Que é esse modelo do Ralph Stacey, né? Ralph Stacey é um teórico britânico e ele, há quase 20 anos atrás, ele desenvolveu essa matriz para poder situar, né, cenários de grande incerteza com falta de consenso, né, para tomada de decisão. Então, a gente vê no eixo horizontal aqui, onde eu vou da esquerda para a direita, um cenário de muita certeza com de pouca certeza, e no eixo vertical, onde eu começo ali embaixo, muito consenso e acima, pouco consenso. Eu esbarrei, né? Eu não conhecia essa matriz, eu não conhecia esse teórico, mas eu lendo um pouco sobre esse cenário que a gente está vivendo, né, até para os governos, e a gente pode até compartilhar depois o link dessa matéria depois, né, falando por que não devemos acreditar que os governos, né, os governantes têm boas escolhas, né, para todo esse cenário. E o autor colocou essa matriz, para mim fez todo sentido, né, quando a gente olha o ambiente organizacional também. Bem, David, por que eu acho que não tem mapa? Porque quando a gente olha essas regiões aqui, né, dessa matriz, o mapa ele existe para aquelas decisões ali das verdinhas e da azul clara ali, né, que são as decisões racionais e as decisões políticas, né? As decisões racionais são aquelas que eu tenho informação do passado, que é algo que aconteceu de forma semelhante, eu posso olhar para o passado, para o retrovisor, e eu consigo resolver um problema que aparece na minha frente, né? Alguma questão, desenhar algum plano, porque é o método tradicional. Ou seja, aqui a gente está falando de situações onde eu tenho processo estabelecido, eu já tenho respostas e políticas desenhadas dentro da organização que norteiam uma decisão do líder que está dentro do óbvio, daquilo que se espera dele naquela situação. É isso aí. Alguém já viveu isso e tem uma solução, né? É como se chegasse seu filho com dor de garganta e febre de 38,5, você vai lá, olha a garganta dele, vê que tem uma placa, já deu remédio para o filho mais velho, toma lá, está resolvido. Então, são as decisões racionais, né? É aqui que a gente consegue navegar e já tem uma receita para poder navegar, né? Então, o passado funciona para desenhar o futuro.
Quando eu olho ali a segunda área, que é a decisão política, né? É uma decisão que também a gente vê muito nas organizações, que apesar de eu já ter um caminho, né, que eu tenho muita certeza para poder navegar, as questões políticas de posicionamento e preocupação com a posição e com a imagem, né, contam ali, né? Tem um jogo político ali dentro, né? Então a gente vê isso, quanto mais você vai subindo na hierarquia, você vê que faz muita diferença, né? Então, por mais que você saiba o que fazer, o output daquela tomada de decisão, ele é relevante para os atores envolvidos. Então, você envolve a política ali para negociar aquilo que você vai fazer. Então, a gente também vê muito isso. Perfeito. Quando eu vou andando mais... No cenário que você está apresentando, a gente está falando de já ainda num âmbito de muita certeza, mas o consenso ele já começa a diluir, né? Então, a gente está falando já do nível médio para cima ali em relação a consenso. O consenso vai ficando cada vez menor e aí o indivíduo ele se apoia em práticas que talvez estejam relacionadas com a cultura daquela organização, né? Como é que aquela organização mexe esse contexto político para a tomada de decisão, mesmo quando ainda não há consenso. Então, ele vai muito pela cultura aqui, aparentemente, correto? Também, e tem relações de poder aqui, né, David? Decisões políticas que podem envolver briga de poder, né? Então, isso também tem que ficar no radar, porque muitas vezes decisões que você tem um caminho ABC bem desenhado, o output dele, alguém pode querer mexer para ter uma, vamos dizer assim, né, um resultado diferente para poder beneficiar certa posição, tá? Perfeito. Então, as decisões políticas também a gente vê no dia a dia, também é bem comum. Mas quando eu vou andando para a direita, né, a decisão por julgamento é aquela que no cenário de maior incerteza, e mesmo eu tendo um certo consenso, o mapa já começa a não funcionar bem, né? Então, você falou do mapa, aqui o mapa já não começa a funcionar bem. Então, eu estou aumentando a minha incerteza e geralmente aqui, por que aqui já o aspecto de coragem já começa a ficar mais relevante? O líder aqui ele tem que ter uma comunicação muito boa para gerar um cenário futuro comum para todo mundo que está envolvido, para poder todo mundo remar para o mesmo lado, né? Perfeito. Então, por mais que os meios não sejam tão claros, eu tenho um pouco de incerteza sobre o como fazer, aquela visão de futuro, ela me inspira, né? Uhum. O líder, ele conseguindo colocar de forma clara, ele consegue julgar as pessoas para o mesmo rumo e consegue motivar as pessoas para remar para esse lado. E aí, quando eu vejo ali aquele cenário, aquele 1/4 de lua ali, que é o caos, ali é o lugar que eu tenho muita incerteza, pouquíssimo consenso, né, ou quase consenso nenhum. E a gente vê isso mais claro talvez, né, até analisando o que sai na mídia hoje, a gente olhando os governos, as questões relativas à solução da pandemia, a gente vê muita gente beirando o caos ali, né? Nas organizações você tem um ambiente um pouco mais controlado, mas querendo ou não, esse ambiente externo vem influenciando muito as organizações. O que é comum aqui que pode ser um remédio, um paliativo, né? Geralmente as pessoas tendem a se comportar como avestruz, esconder a cabeça e esperar passar para ver se melhora. Mas como a gente já trouxe aqui, é uma convicção nova que isso não vai passar, né? Que não vai ter um pós-Covid, você enfiar sua cabeça no chão como um avestruz não vai adiantar muito. Então isso pode ajudar um pouquinho ali naquelas 2 primeiras semanas para ver se passa, mas então não vai passar. Então isso pode ser muito prejudicial para a organização se você continuar com a sua cabeça escondida no buraco por muito tempo, né? Você tem que evitar o caos. Mas o que o Stacey traz? Nessa zona cinzenta, que são as decisões complexas, são as decisões que muitos dos líderes vão navegar agora, né? Que é um ambiente que você tem pouca certeza, está ali navegando ali mais ou menos, né, consensual, né, sem chegar no caos, mas é o cenário que vai propiciar a zona da criatividade, né, da inovação. Você não tem um mapa que vai funcionar, né, que você olhando para trás não vai resolver, né, você não vai ter uma solução. Você tem que evitar o caos, ou seja, você tem que enfrentar a situação, então você vai navegar no cenário de decisões complexas. E aí você precisa de coragem, né? E aí você precisa tentar novas formas. Fico olhando assim, né, de algumas notícias que eu vi, né, de quantas organizações tiveram que parar seu processo produtivo e olhando esse cenário de precisar de muito EPI, né, principalmente para os profissionais de saúde, estão começando a produzir máscaras e outras coisas, né, com um modelo de negócio que não tinham pensado antes. Então, esse cenário de decisões complexas ele pode ajudar a florescer novos modelos de negócio, né? O líder ele tem que arriscar, tem que apostar, como você mesmo disse no início. Então, aqui precisa de coragem. Não dá para ter líder medroso aqui nesse momento, né? Você pode estar com muitas organizações aí paradas, esperando esse cenário, sua equipe está olhando para você, esperando alguma orientação, alguma coisa,
se você se esconder sua cabeça como um avestruz, né, o caos vai passar, vai ser um rolo compressor por cima de você. Então, aqui o líder, a gente acredita que nesse cenário, frente à nossa convicção de que não tem um pós-Covid, que isso não vai passar, né? Não adianta ficar com esse desejo infantil de que vai passar, porque não vai. O líder ele vai navegar muito nesse cenário, nessa zona cinzenta, né, de decisões complexas também. Decisões que vão precisar de um julgamento dele ali, claro, frente a uma situação que ele não tem mapa. Então, é isso que a gente vê agora, David. Eu acho que eu não tenho mapa, mas a gente precisa entender onde a gente está navegando aqui frente a esse cenário. Eu acho que essa matriz é muito relevante para o momento. A gente saber como é que o líder deve decidir agora, tomar decisão e ter coragem nesse momento. Em não tendo mapa, olhar o terreno pelo qual você está navegando, talvez seja um modelo interessante, como você falou, para apoiar a tomada de decisão. Ao mesmo tempo, a gente está falando de movimento de pouca certeza, né? De pouco consenso, e que quando a gente vai para essa zona cinzenta de complexidade na tomada de decisão, também expõe o líder através do seu julgamento de valor dos movimentos e como as pessoas que estão em volta de si também estão se movimentando, certo? É um nível de exposição muito diferente ao qual ele estava habituado naquele cenário onde as decisões racionais e decisões políticas já estavam estabelecidas. Eu quero aproveitar esse teu gancho que traz um pouco essa exposição maior para esse líder, Léo, dentro desse cenário. E, Letícia, eu te fazer uma pergunta direcionada para no que esse líder pode se apoiar num cenário de maior exposição de decisões mais complexas. O que a liderança corajosa olha ou tem cuidado para se posicionar dentro desse cenário? Perguntas sempre fáceis, eu vejo. Na verdade, eu acho que aqui a gente... Vou dar um passo atrás e reforçar o que vocês estavam discutindo com uma teoria que o Kahneman, que é aquele autor do Rápido e Devagar, publicou há 30 anos já, e que falava de um dos vieses, que é a ilusão de controle. A ilusão de controle, de forma genérica, é acreditar na sua capacidade de afetar eventos futuros, mesmo que você não tenha quase zero autonomia para, de fato, ter controle sobre eles. E o Kahneman ligava isso com aquela coisa meio Maslow, né, da pirâmide de necessidades básicas, de conforto, segurança, bem-estar emocional. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu acho que isso é algo com o qual a gente se consola ao tomar decisões. A gente toma decisões difíceis o tempo todo, mas a gente tem essa ilusão de que, na verdade, essa decisão é mais racional e mais segura do que ela de fato é. E eu acho que o momento que a gente está vivendo colocou a gente de frente com essa realidade de que essa ilusão era somente isso, era uma ilusão. O controle não existe mais, ele foi pulverizado, a gente não tem planos acima de uma semana, e uma semana a gente já está sendo ambicioso, é realmente sobrevivência aqui. Então, este líder, ele vai ter que se apoiar na única coisa que de fato ele tem, que não é controle, são as suas crenças. O líder se ergue pelas suas crenças. Isso nem sou eu que estou dizendo, na verdade todos os teóricos de liderança vão concordar comigo. Ele, na verdade, se apoia em valores para conseguir se colocar num patamar no qual ele é admirado, provoca engajamento, busca seguidores, etc. Então, na verdade, o que a gente pode, de fato, ter neste momento, o que é liderança corajosa nesse momento, é você achar a sua voz, é você achar o seu estilo, é você achar o que te traz de coragem, o que faz você agir com coração, mas, acima de tudo, que isso esteja na única base sólida que a gente ainda tem, que são os nossos valores, que são a nossa bússola. Então, mesmo usando o mesmo patamar, o mapa não existe, mas a bússola existe, ela está sempre apontando para o norte. O norte é a única coisa que você não vai perder. E esse norte independe do nome da empresa no qual você está, do seu cargo, do seu título, do momento de carreira que você está. Ele depende de como é que você consegue ver e ser luz para as outras pessoas, e ser aquela pessoa que eles vão seguir e falar, olha, estou aqui nessa estrada, não enxergo nada, mas esse é o cara com quem eu quero estar nessa estrada que eu não enxergo nada. Então, acho que essa é, de novo, uma resposta fácil para uma pergunta fácil, mas acho que é o que a gente tem hoje. Muito interessante a tua fala, Letícia, porque ela leva a gente para um lugar no qual as organizações também vão ter que ressignificar uma série de coisas, né? Para que serve isso que você faz, que é uma pergunta de propósito e identidade organizacional,
ela é uma pergunta muito mexida agora, quando a gente separa os negócios em negócios essenciais ou não essenciais para a vida das pessoas. E retomar esses valores nos quais ancoram o líder na tomada de decisão em ambientes complexos, talvez seja um caminho de aproximar mais as pessoas desse acolhimento que é esperado, desses movimentos de transparência e tudo mais. Agora, eu queria aproveitar esse teu gancho e essa visão que a gente tem de um líder que se apoia mais nesses valores. E, Cauê, me ajuda a tentar enxergar dentro das rotinas que mudaram do líder, onde imediatamente ele vai ter que aplicar isso. O que não dá para a gente continuar fingindo que não mudou, né? O que já mudou e que a gente tem que aplicar imediatamente isso dentro das rotinas que um líder comumente tem nas organizações. O que a gente, acho que bem acompanhado do que o Léo trouxe do gráfico, acho que tangibiliza bastante o que está acontecendo não só no microcosmo da empresa, né? Então a gente tem uma tendência a gente consome alguns relatórios, acho que tem muita coisa boa mesmo, que fala de reskilling, que fala de novas competências, enfim, acho que tem muita coisa de pública que vale a pena dar uma pesquisada, não para ficar ansioso, mas para filtrar, entender esse pedido, né, de novas habilidades, ele responde ao quê? Ele responde a qual contexto? Então, quando o Léo traz esse contexto, é um contexto de mundo. Então, acho que isso que eu vou trazer. Eu vou trazer algumas percepções que eu tenho, assim, né, algumas reflexões que eu fiz aqui nesse período que a gente está vivendo. Não tem muito a ver com... Acho que esses comportamentos eles vão responder ao contexto que estamos vivendo, né? Pode ser que isso mude, fique mais pragmático ou menos pragmático, depende da vacina, depende do não vacina. Então, tem muitas variáveis para a gente considerar, sociais, econômicas, culturais, etc. Não é uma lista de super comportamentos, né? A gente não tem aqui na Movidaria essa característica de fazer previsões ou determinações para as pessoas serem o que elas precisam ser. Mas não tem as 5 rotinas? Não tem as 5 rotinas, mas acho que tem algumas características que podem ser úteis, assim, não só tanto para a liderança, né, quanto para a gente na nossa vida, assim. A gente representa também uma figura de líder na vida das pessoas, né, dos nossos grupos, enfim. Então, a primeira coisa para mim que me vem à cabeça nesse cenário de pré-caos, assim, né, de decisões muito complexas, é que historicamente esses momentos demandam uma figura heróica. Normalmente demandam. Então, quando eu faço uma pequena volta no tempo e vejo algumas situações de caos e de grande mobilização social, mundial, assim, eu vejo que demanda uma figura heróica, mas essa é uma cilada, né? Então, assim, a figura heróica é uma figura arquetípica, assim, né? Uma figura que mostra um lado da pessoa. E é importante lembrar que essa figura, ela, embora seja sedutora, é importante tentar mantê-la com um pouco no lugar dela, com um pouco de cautela, assim. O que eu quero dizer com a figura heróica, né? Você como líder dentro da sua organização ou dentro enfim, fora do setor privado, enfim, na política, ou seja, qualquer lugar que você ocupe uma posição de liderança, não é só você que vai resolver o problema. E o que estamos vivendo aqui não é um problema simples de ser resolvido. A gente nem sabe se ele vai ser resolvido, né? Então, se colocar nessa figura heróica pode trazer resultados inesperados, né? Então, acho que a vulnerabilidade fala mais alto do que a figura heróica. E vulnerável no sentido de você não ter todas as respostas, escutar as outras pessoas, dar palco para as outras pessoas, para que surjam novas lideranças também junto contigo nesse momento. Então, isso para mim é uma primeira coisa para ficar de olho, essa sedução pela figura heróica, que é um momento oportuno para isso. Uma outra característica que eu acho inegável daqui para frente, sempre foi para o líder, né? Mas esses momentos onde muita gente quer colocar, como o Léo trouxe lá, o avestruz, a cabeça para dentro da terra, para mim é o oposto que vai destacar um líder atual daqui para frente, né? É você se expor, é o seu nível de exposição que vai fazer alguma diferença no seu grupo social, né? Então, o palco ele está aberto, é a sua personalidade, como diz a Letícia, que vai falar mais alto nesse momento. Então, é importante se conhecer, saber como você se expressa, né? Quais são os seus valores, qual é a sua visão de mundo, e lembrar que tem outras pessoas nesse grupo, na sua equipe, enfim, que não pensam como você. Então, é importante estar exposto, mas considerar o seu ambiente, assim, o seu entorno.
Outra coisa para mim é dar as respostas que você tem. Então, há uma exigência por respostas. A gente vê isso no cenário político, econômico, na saúde e no microcosmos da empresa. Assim, né? Então, os líderes estão sendo pressionados por darem respostas. Mas, de fato, dê as que você tem. Isso dá às pessoas uma oportunidade de planejarem, de pensarem e seja franco com o que vai acontecer daqui para frente. Se possível, em rotinas de conversas corajosas constantes. Então, promova essas conversas. Acho que é importante dar as respostas que tem. Inventar resposta nesse momento não vai deixar ninguém mais calmo nem mais agitado. A coerência e a clareza acho que são coisas que vêm para ajudar a gente a não chegar no caos lá do gráfico que o Léo mostrou. Então, estar nesse momento de clareza ajuda bastante. Uma outra característica para mim que pode ser um caminho, né, vamos dizer assim, para o líder daqui para frente é ter uma proximidade maior com a leitura de tendência. Não é para ficar vivendo no futuro, né, porque o futuro é um tempo projetado do hoje, né, mas, acompanhe tendências, né, do ponto de vista cultural, social, econômico. Entenda como isso impacta o seu negócio e as pessoas que trabalham dentro dele. Porque cada vez mais essas leituras de comportamento vão ajudar o líder a se antecipar a movimentos de mundo daqui para frente. E aí eu vou trazer uma referência aqui, embora eu falei que não, a gente não dá de 5 dicas, mas a gente leu muita coisa. Né? E teve uma da Harvard Business Review que para mim foi muito interessante. Letícia, inclusive, compartilhou. E um dos trechos lá da matéria, ele fala um pouco assim, né? Embora a gente esteja num momento de emergência, a gente está muito dedicado para resolver o que é emergente, dedique 30% do seu tempo a planejar futuros possíveis, a planejar futuros preferíveis. Porque se a gente ficar só nesta realidade emergencial, a gente não vai sair daqui, a gente vai ficar aqui. Então, projete este futuro, faça exercícios com a sua equipe, né? Eu sei que é complexo fazer isso, cada um está vivendo um tempo, mas isso nos ajuda a lembrar da ilha, né? A gente está navegando sem mapa, mas ajuda a lembrar que tem uma ilha em algum lugar, embora seja uma ilusão de que a gente vai chegar em algum lugar como humanidade, mas isso ajuda a gente a caminhar, a não ficar esperando, como o Léo trouxe, alguém resolver, alguma coisa acontecer, porque não vai acontecer. Vai acontecer se a gente fizer alguma coisa. E, por último, tem, para mim, uma sensibilidade para identificar os tempos das pessoas. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente fala uma mensagem para alguém, quando você está dentro de um grupo, existem 3 tempos. Isso é uma teoria de um psicólogo que escreveu um livro, ele chama Philip Zimbardo. Ele chamou de paradoxo do tempo. Então, quando você fala dentro de um grupo de pessoas, principalmente em um momento como esse, você tem pessoas que estão orientadas ao passado, você tem pessoas que estão orientadas ao presente e pessoas que estão orientadas ao futuro. Isso está muito evidente, está muito latente. Então, chegar à coerência é trabalhoso e será cada vez mais. Então, entender os tempos das pessoas antes de você tomar uma decisão, antes de você comunicar alguma coisa, passa a ser cada vez mais importante, cada vez mais humano. Inclusive, esse paradoxo do tempo tem um assessment gratuito na internet. Quem quiser pesquisar, aí tem o livro, tá bem interessante. Ajuda bastante nesses próximos movimentos que a gente vai viver aí como grupo, né, como sociedade e dentro das empresas também. Então, eu vejo mais ou menos isso aí. Assim, se fosse uma listinha, seria essa. Excelente a tua fala, Cauê. E me coloca num lugar, quando olho o tema liderança corajosa em tempos de incerteza, o primeiro arquétipo que vem da liderança corajosa é esse arquétipo do super-homem que você desconstruiu um pouco com a gente. Né? O que se espera desse líder super corajoso, esse líder infalível? E a verdade é que a gente vê que não é nada disso. É alguém que está enxergando os tempos das pessoas mais próximo e que, como você disse, está tentando identificar mais o que está acontecendo com o negócio, né, em modelos que vão exigir dele não só aquele futuro, planejar aquele futuro que ambiciona, mas também viver a frustração de abrir mão de uma série de coisas para um futuro possível, um futuro viável e estar mais próximo da realidade das coisas. Eu vou pegar essa tua fala, que eu acho que ela é tão relevante, né, para desconstruir alguns modelos ou algumas expectativas que estão nesse papel do líder, que ele distancia esse líder das pessoas. E, Alcir, eu vou direcionar essa pergunta para você, que é: se o líder não é esse super-homem, né, se o líder não é essa super figura com todas as respostas certas nesse momento, o líder corajoso, ele é o quê? O que é a característica principal desse líder corajoso? Acho que é a humanidade, David.
Eu acho que estamos tão bombardeados, né, pelas questões de tecnologia, por esse mundo cada vez mais digital, de novo, né, automação 4.0 e todo o processo, né, de mindset ágil, que o que a gente está sendo demandado, que os líderes estão sendo demandados, o que a gente tem escutado e vivido com os nossos clientes nas companhias, é uma demanda gigante por humanidade, né? Basta você ser quem você é, com o seu conjunto de crenças e valores, tomar decisões junto com o seu time, acolher as pessoas, porque, como o Cauê bem disse, os tempos são diferentes, né? Então a gente precisa entender isso para tomar decisões e criar novas formas, novos caminhos com as pessoas. É uma demanda por humanidade. Só isso. Bom, com essa fala, liderança corajosa em tempos de incerteza. Eu digo para vocês que um papo gostoso como esse, né, a gente poderia emendar mais uns 2, 3 temas, passar o resto da tarde discutindo juntos, mas o modelo que a gente leva para a internet ele tem que ser um pouco mais breve do que isso. Tiveram várias situações de autores, né, de livros, de referências. E a gente vai tentar reunir todas essas referências que vocês citaram e colocar no descritivo desse vídeo para que os nossos parceiros, clientes que estão acessando esse conteúdo possam se aprofundar na temática que eles acharam que faz mais sentido para o seu tempo, para o seu movimento, para os seus desafios. Mas, dentro desse contexto, para a gente finalizar, eu vou pedir ainda, aproveitando a presença de vocês, para a gente deixar uma mensagem direcionada para esse líder que vive todos esses desafios de mudança, que sofre com as angústias, as ansiedades, os medos que estão no meio desse cenário complexo de tomada de decisão, de posicionamento e de exigência de diferentes habilidades do que lhe era exigido até pouco tempo. Tá? Então, se a gente pudesse resumir nesse final, eu vou pedir uma mensagem-chave para contribuir com esse processo e o posicionamento desse líder. Então, começar com o Léo Zagota. O que a gente pode deixar de mensagem-chave para os líderes que estão acompanhando a gente hoje? Pior do que não ter mapa é se navegar pelo mapa errado, né? Então, eu acho que tem que ter... Sei, né? Por mais que tenha que ter seja urgência, né? Ou até os americanos têm um termo, né? Que usam muito no esporte também, que é o sense of desperation, né? Meio que o senso de desespero. Que isso não se converta em maluquice e sair atropelando as coisas, né? Eu acho que muito dessa questão da pandemia colocou pessoas de diferentes níveis hierárquicos no mesmo nível, assim, né? Quando a gente vê naquela nuvem de palavras lá, empatia forte, né? O mesmo diretorzão lá com 3 filhos está assim, tendo o mesmo problema do que o analista que tem os filhos também que tem que trabalhar em casa, sabe? Acho que é uma boa oportunidade para as pessoas se aproximarem, né? E ter um pouco desse reconhecimento do terreno, né? Já que não temos mapa, juntos, né? Então, acho que esse é o recado que eu gostaria de deixar. Juntos, tomando decisões dentro de um cenário de incerteza, né? Pior do que estar com o mapa a seguir é estar com o mapa errado, né? Então, esse momento de direcionamento que exige um outro perfil de tomada de decisão. Letícia Casavella, o que você tem de mensagem-chave para deixar para os líderes que estão acompanhando a gente aqui? Vou usar 2 empréstimos de cultura pop e de literatura, tá? O primeiro é uma música do Pearl Jam, que eu adoro, que se chama I Am Mine. Numa tradução livre, ele diz que as únicas certezas que a gente tem são o nascimento e a morte, tudo que está no meio é com você. E eu acho que isso é um lembrete para a gente se empoderar e entender que a gente não vai ter todas as certezas, não vai ter todos os mapas, mas com o que a gente tem é com o que a gente vive. E para viver de maneira não só digna, mas deixando algo para trás, eu acho que faz sentido lembrar disso o tempo todo. E a segunda é do Saramago, que eu acho que é no livro dos conselhos, mas ele diz algo muito simples e muito profundo. Não tenhamos pressa, mas não percamos tempo. E eu acho que isso tem tudo a ver com a nossa mensagem de o futuro é agora. Não fica esperando porque é você que está fazendo isso. Acho que essas são as minhas mensagens. O encontro de Pearl Jam com Saramago, né? Deixa a missão lindo, né? difícil. Incrível, incrível. Que dupla incrível. Então, deixa a missão difícil, né, Cauê, para a gente tentar trazer uma nova mensagem para os líderes depois desse encontro. Cauê Vicente, depois mensagem Saramago de e Pearl Jam. Fechamento do nosso primeiro encontro aqui para os líderes que vivem esses dilemas. Eu vou
surrupiar a referência da Letícia também, vou trazer uma referência de cultura pop e uma autoral. Assim. Primeira autoral. Acho que um pouco do que eu falei lá do herói tem a ver com isso, né? Mas a mensagem é: você não é o único responsável pelo que vai acontecer, mas é um deles. Então, acho que isso vale para qualquer líder, mas vale para qualquer um de nós também. Então, nós não estamos no fronte de batalha lá, a gente não está na vacina, a gente não está desenvolvendo, mas nós somos responsáveis por este novo mundo que a gente quer criar, se é que a gente pode chamar assim. Então, para o líder, ele não é o único responsável, mas ele faz parte desse movimento. Né? Então, lembrar disso é importante. O outro, da cultura pop, eu gosto bastante dos filmes da Marvel. E teve um dos filmes que eu assisti que ficou uma frase eternizada assim, na minha memória, que é do Pantera Negra. E vou fazer minha cola aqui, tá? Porque eu não decorei. Mas em tempos de crise, os sábios constroem pontes enquanto os tolos constroem muros. Pode parecer paradoxal, né? Porque a gente está vivendo nas fronteiras de países uma necessidade de fazer um certo controle do vírus, mas dentro das suas redes de relacionamento, seja digitalmente ou presencialmente, construa pontes. Abra oportunidades para coisas que você ainda não pensou, para pessoas que você ainda não se conectou, porque isso vai fazer muita diferença daqui para frente, né? Não é no pós-Covid, porque pós-Covid não é data, mas daqui para frente as conexões farão cada vez mais diferença e importância na vida das pessoas e na sua própria vida. Interessante. A gente está falando do ser humano tomando decisões dentro de um ambiente de complexidade. É interessante analisar que as frases finais estão falando muito de direcionamentos, de dar coragem de tomar decisões rápidas. A gente está falando dele reconhecer os seus desafios no dia a dia, se aproximar e viver o agora. E a gente está falando da importância de criar pontes, né, de conectar as pessoas consigo. Alcir, me ajuda nesse encerramento. Tá fácil, né? Depois desse show todo aí, depois desse show todo. Para mim, assim, tá claro que não tem escolha certa, né? Não tem escolha fácil. Esse é o momento de experimentar, seguir as suas convicções como líder, né? Seguir o que você acredita, tomar decisões pautadas nos seus valores, né? E ser um pouco mais atrevido, eu acho. Eu acho que é cuidar das pessoas e descobrir novas formas de fazer, né? Seja um pouquinho mais atrevido, talvez a história o recompense por isso. É isso. Com essa mensagem de coragem, a gente encerra nosso primeiro episódio de Conversas de Movimento, esse novo quadro da Movidaria, que tem o tema Liderança Corajosa em Tempos de Incerteza. Fica o meu agradecimento pela conversa, pelo espaço, pela disponibilidade, pela entrega de vocês. Eu tenho certeza aqui que com todo esse desejo de ajudar, de criar pontes, né, para os nossos clientes e parceiros que estão acompanhando a gente de alguma forma está trazendo caminhos ou oportunidade de repensar ou gerar insights importantes nesses desafios. Obrigado. Deixa eu aproveitar, David, para agradecer a você, né, pela facilitação, né, pela mediação, pelas boas perguntas aí. Agradecer o Léo, a Letícia, o Cauê, enfim, tudo que a gente vem debatendo e discutindo há tanto tempo, né? E de uma certa forma aqui, nesse contexto, tem muitas oportunidades para a gente aprender, tem muitas oportunidades para a gente compartilhar o que nós acreditamos, né? Agradecer a equipe da Movidaria que de alguma forma está conosco aqui nessa conversa, né? Sem dúvida. É um timaço, a gente troca muita coisa, aprende muita coisa. Os nossos consultores, né, que vieram conosco também essa jornada aí de mais de 20 anos. E os clientes, fundamentais, essenciais, nas trocas, nos desafios, né, na pressão, enfim, os clientes têm um papel de aprendizagem muito grande aqui dentro da Movidaria. Muito obrigado e até breve. Estou ansioso pela próxima conversa. A gente continua essa desconstrução e essas novas construções juntos. Obrigado, pessoal. Um abraço, até a próxima. Deixe seu like, inscreva-se e compartilhe.